E aí, galerinha, tudo bem? Sexto ano, tudo tranquilo? Todo mundo estudando direitinho? E aí, gente, o que vocês acharam do meu background aqui, ó? Ficou legal, né? Aí eu tô achando engraçado que parece que eu não tenho, como minha camisa é branca, parece que eu não tenho braço, ó, tá vendo? Ó? Professor, Deus me livre, eu tenho braço sim, tá? Ó, aqui é o meu braço aqui, ó. Tá certo? Pessoal, nós vamos ter aula aí hoje de prefixos, tá? Com ou sem hífen. Para quem não sabe, prefixo é uma palavrinha, é um terminho que ele vem antes das palavras para formar uma outra palavra. Por isso que chama prefixo, porque vem antes. Pré significa antes. Tudo certo? Eu trouxe aqui alguns prefixos, tá? Para vocês saberem o que significa. Tudo certo? Porque também não adianta eu ensinar sobre prefixos e como usar a questão do seu uso sem ou com hífen, se vocês não souberem o que significa cada um, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, prefixo alto significa aquilo que é próprio ou que funciona por si mesmo. Contra indica oposição ou estar em oposição. Extra, elemento que designa fora, além, para fora. Infra, abaixo, embaixo, em posição inferior. Intra, dentro de, durante, próximo ao centro, interiormente. Tá certo? Neo, presta atenção que infra é com F e intra, tá? É com T, tudo bem? Neo, termo que significa novo ou indica novo. Proto traz ideia de primeiro do que é anterior aos demais. Pseudo, que significa literalmente mentira ou falsidade. Semi, noções de quase e de metade. Supra, posição acima ou excesso. Ultra, para além de, adiante de, mais longe. Ante, com E, se refere a algo anterior, sendo sinônimo de pré também, tá? Então, isso, o ante, o seu sinônimo também é pré, tá? Anti, agora com I, denota o sentido de oposição, de ação contrária, sendo sinônimo de contra, tá bom? Arque, termo para indicar antigo, primitivo, principal. Sobre, o prefixo sobre é de origem latina e significa uma posição em cima, superior. Beleza, galera? Então, esses aqui são alguns prefixos que se juntam a outras palavras para formar uma nova palavra, para ter uma nova significação. Vocês vão entender como isso se dá. Então, quando eu tenho um prefixo, tá certo? Que na próxima palavra eu tenho a mesma vogal do final do prefixo, eu vou usar hífen. Ou quando na próxima palavra iniciar com H, eu também vou usar hífen. Então, olha aqui, ó, eu tenho esses prefixos aqui, ó, alto, infra, extra e extra. São prefixos aqui, eles estão destacados para vocês observarem melhor, tá? Então, por exemplo, autoordenação. São duas palavras que vão significar uma coisa só, tá certo? Então, perceba que auto terminou com vogal. E a segunda palavra também terminou com vogal. E notem, as duas vogais são idênticas. Então, quando isso acontece, a gente tem que usar hífen. Não basta a segunda palavra ser vogal. Tem que ser a mesma vogal para haver a necessidade de se usar hífen. Olha a outra aqui, ó. Infrahepático, ou seja, que está abaixo ali do fígado, né? Hepático tem relação com o fígado, né? Para quem não sabe, tá? Por que eu usei o hífen em infrahepático? Porque a segunda palavra inicia com H. Se a segunda palavra inicia com H, eu sou obrigado a usar o hífen. Extra-atmosférico. Por que eu usei hífen aqui? Porque
última vogal é a mesma da primeira vogal da segunda palavra. Então, quando isso acontece, eu tenho que usar hífen. Olha aqui, extra-hospitalar. Por que eu usei hífen? Porque a segunda palavra começa com H. Então, eu tenho que usar hífen. Tá certo? Agora, quando acontece um processo diferente, quando a segunda palavra nem inicia com H e nem é a mesma vogal, o que a gente tem que fazer? Simplesmente juntar as duas palavras sem hífen. Então, por exemplo, autobiografia. Por que eu não usei hífen aqui? Porque essa segunda palavra nem é a mesma vogal da primeira e nem inicia com H. Então, quando isso acontece, eu simplesmente junto as palavras. Extra-orgânico, mesma situação. Ó, termina até com vogais, mas como são vogais diferentes, eu simplesmente só junto as palavras sem usar hífen. Extraordinário, mesma coisa. São vogais diferentes, então eu só junto as palavras sem usar o hífen, tá certo? E acontece, aqui a gente tem mais um exemplo, autobiografia. Por que eu não usei? Porque eu não tenho a segunda palavra nem iniciando com a mesma vogal da primeira e nem iniciando com H. Extra pauta, mesma coisa. A segunda palavra, que é pauta, nem é com H e nem é a mesma vogal da primeira. Por isso que eu não usei hífen. Tranquilo? Aí tem um detalhe. Quando a gente usa, na verdade, quando a gente tem que juntar essas duas palavras por não serem de mesma vogal ou não iniciarem com H, quando a segunda palavra iniciar com R ou com S, eu tenho que dobrar o R ou o S. Então, por exemplo, aqui, ó, autorretrato. Retrato eu escrevo com R. Então, quando eu tenho que formar duas palavras com prefixo, quer dizer, com duas palavras formar uma com o auxílio do prefixo, eu tenho que dobrar a letra R. Então, autorretrato fica com dois R's. Contra-reforma, a mesma coisa. A palavra reforma inicia com R. Então, quando eu junto com prefixo, eu tenho que dobrar os R's. Tudo bem? Dobrar um R, na verdade, para ficar em dois R's. Tá certo, gente? Bem tranquilo isso. Não tem dificuldade nenhuma. Tá certo? E aí a gente finaliza essa parte aí de uso do hífen, tá? Eu peço que vocês façam essa atividade aqui da página 109 a 112 para que a gente corrija no próximo vídeo. Tranquilo, galera? E outro detalhe, gente. Coloquem aí nos comentários aí de vocês, nos comentários, aliás, o nome de vocês, tá? O nome completo com a sua turma e a sua série, para que a gente possa colocar isso como frequência para vocês, tá bom? Então não esqueça, assistiu ao vídeo, você já vai lá no comentário, coloca o seu nome completo com a sua turma e a sua série, tá certo? Então, galera, então um abraço aí, tá? Estudem bastante. Façam revisão. A parte que você não entendeu do vídeo, eu peço que você volte lá no ponto que você não entendeu e assista novamente. Tá certo então, gente? Então, um abração e até a próxima aula.